Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. E o tema de hoje para a nossa reflexão, no nosso quadro Aflições do Dia a Dia, é um tema muito atual e também muito doloroso. Vamos falar um pouco sobre a guerra e sobre o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso. Diariamente vemos no noticiário imagens daquele conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a invasão da Ucrânia pelo exército russo. Vemos pessoas que fogem da zona de guerra, passando fome e necessidade. Vemos aqueles que ficam sujeitos às bombas e à violência. E nos perguntamos até quando veremos esse tipo de cena no planeta Terra. É lamentável. Allan Kardec também se preocupou com o tema e questionou os espíritos superiores sobre isso. Você pode conferir no Livro dos Espíritos, na parte 3, sobre as leis morais, no item Lei da Destruição. Kardec pergunta assim: o que é que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Paixões no sentido de desejo desmedido, portanto negativo. E não é exatamente isso que a gente vê nessa questão entre Ucrânia e Rússia? Uma natureza animal sobrepondo uma natureza espiritual e o transbordamento das paixões, do desejo? Desejamos todos nós, em algum momento, termos superpoderes e atuar sobre o conflito, terminando tudo aquilo, voltando à normalidade e à paz. Infelizmente, não possuímos essa capacidade. Mas podemos trazer algum aprendizado dessa questão da guerra, quando analisamos a resposta dos espíritos à origem da guerra. Se a origem está na predominância animal, reconhecemos que todos temos essa predominância ainda em nós. Se não há predominância, pelo menos uma boa participação. E sabe por que eu posso afirmar isso com tranquilidade? Observando a mim mesma. Quantas vezes geramos conflitos dentro da família, com aqueles que mais amamos? Conflitos com os vizinhos, às vezes por pequenas coisas, bobagens, como um som alto, uma reclamação injusta. Com as pessoas no ambiente de trabalho. Criamos conflitos por conta de política, criamos conflito por preconceito, seja preconceito de gênero, de cor, de opção sexual, de nível socioeconômico. Criamos conflito porque não aceitamos o ponto de vista do outro. E essa intolerância, esse desejo por provar que nós estamos certos, gera o conflito. É lógico que não tem comparação com a guerra, não podemos colocá-los no mesmo nível, mas a origem dos conflitos é a mesma. Então, se não podemos interceder para solucionar uma guerra como essa da Ucrânia, podemos atuar sobre nós mesmos, cada vez reduzindo mais esta natureza animal que todos trazemos. Pois se estamos juntos todos neste planeta, encarnados e desencarnados, ligados a este orbe, é porque estamos na mesma faixa de evolução. Nem muito pior, nem muito melhor. Pensando dessa forma, enxergando como uma lente de aumento a guerra, desta pequena semente animal que trazemos dentro de nós, vamos entendendo que somente quando cada um individualmente evoluir neste planeta, a coletividade evoluirá. Pensa bem. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para servir de modelo ao homem. E os Espíritos respondem: Jesus. Então, se Jesus é o nosso modelo, imagine um mundo onde todos fossem Jesus. Seria possível pensar em algum tipo de conflito neste mundo? Nunca. Essa é a nossa meta,
Uma meta bem difícil, bem alta, mas é a nossa meta. É o que a espiritualidade nos propõe, nos assemelharmos a Jesus. E para não concluir esse vídeo num tom pessimista, vou aqui ler a outra pergunta de Kardec aos Espíritos. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Os Espíritos respondem taxativamente, sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então fica a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Estou praticando a lei de Deus de forma integral? Compreendo a justiça? Essa é a nossa meta. E sobre o conflito que neste momento acontece na Europa, nos serve uma ferramenta muito útil. Dedicarmos aqueles países aos seus governantes e ao povo que sofre. As nossas preces e as nossas intercessões. Para os espíritos, as preces impessoais têm um peso, um valor enorme e são as mais prontamente atendidas. Então, quando nos colocamos em contato com a espiritualidade superior e pedimos que intercedam a favor dos que sofrem naquele conflito, somos atendidos imediatamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha. E até um próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.